Então, encerrados os informes, conforme o requerimento 054-0007-2025, aprovado na sessão do dia 21 de 5 de 2025, os horários destinados à hora do dia ao grande expediente e às explicações pessoais estão reservados para a realização da audiência pública e debate da fase de discussão do projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2026, prevista no artigo 48, parágrafo 1º, inciso 1, da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, e também no artigo 44 da Lei 10.257, de 10 de junho de 2001, que é o Estatuto da Cidade. Então, convido a Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização, sobre a presidência do vice-presidente, vereador Olímpio, para que assuma os trabalhos dessa audiência. Vereador Olímpio já está conosco, assumindo os trabalhos. Vamos lá. Bom dia a todos. Declaro aberta a audiência pública da Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização, prevista para a fase de discussão do projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2026. Essa audiência pública terá duração máxima de 2 horas, no início, agora são 9h51 e término às 11h51. Agradeço a participação da senhora Beatriz Batistella Nadas, presidente do IMAP, ao Neucimari Amaral, superintendência técnica, Manuel Tadeu Barcelos, diretoria administrativa financeira, Juarez César Zanon Júnior, diretoria de desenvolvimento institucional, Adriane Cristina dos Santos, diretora de planejamento, pesquisa e inovação, Cíntia Carnim Cavalheiro Ribas, Escola de Administração Pública, a Rosane Gonçalves, assessoria do gabinete, o senhor Edmundo Veiga, diretor da Coab, a senhora Cláudia Kimura, agente administrativa da Coab, Márcio Eimos, gerente de orçamento da Secretaria de Finanças, Vinícius José Bório, superintendente executivo da Secretaria de Finanças, Claudinei Nogueira, diretor de contabilidade da Secretaria de Finanças, Manuel Gustavo Salmazo Fanego, diretoria de rendas mobiliárias da Secretaria de Finanças e Orçamento, André Pugliese, comunicação da Prefeitura, Carlos Eduardo Cucolge, diretor de Departamento de Orçamento, e demais vereadores e membros presentes. O edital de abertura da consulta pública e convocação dessa audiência pública com as instruções para acesso ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias na internet foi publicado no Diário Oficial do Município, número 89, de 15 de 5 de 2025. Também foi publicado na edição 12.651 do jornal Bem Paraná, página 13, em 19 de 5 de 2025. Informo que a presente audiência obedecerá ao seguinte roteiro. A primeira parte, apresentação do relatório da consulta pública realizada pela Câmara Municipal de Curitiba. Segunda parte, explanação da senhora Beatriz Batistella Nadas acerca da pesquisa Fala Curitiba e resultados para a elaboração da LDO. Terceira parte, explanação do senhor Vinícius José Bório a respeito do projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2026. Quarta parte, concessão da palavra para questionamentos, comentários ou sugestões que obedecerá à seguinte ordem. Primeira, aos vereadores que compõem a Comissão de Economia. Segunda, aos demais vereadores. Terceiro, aos participantes que podem se manifestar da seguinte maneira. Os presentes podem registrar sua manifestação nas papeletas disponibilizadas na recepção do plenário com a equipe do cerimonial. Os que acompanham a sessão virtualmente podem se manifestar por meio do e-mail da Comissão de Economia, que aparece na tela. comissão.economia@cmc.pr.gov.br. Eu passo agora à apresentação do relatório da consulta pública. Bom, nós podemos ver na tela as apresentações aqui do relatório da LDO 2026, que eu vou fazer a leitura agora. Já está...
Assim, desculpa. Primeiro é o da Câmara. Vamos lá. Resultado da consulta pública ao projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, proposição 013-00003 de 2025. O projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO 2026, define as metas e prioridades, bem como as regras para a elaboração, organização e execução do orçamento de Curitiba para o próximo ano. Este ano, nós temos 15,6 bilhões, o valor referente ao nosso orçamento de 2026 que consta na LDO. Já mudou lá, não? Pode passar. Tá. Também temos 1 bilhão, que é o valor de capital que espera conter para a realização de investimentos. Então, esse valor será destinado para obras na cidade, investimento em saúde, educação e uma série de outras demandas levantadas também através da consulta. Não está mudando, não? Ele está mudando. Tá. Tá. Pode ir para a próxima tela. Isso, Tá. legal. Marco legal da consulta pública. A gestão orçamentária participativa é prevista em lei. Estatuto da Cidade, Lei Federal 10.257 de 2001, Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101 de 2000. Informação é cidadania. Total transparência na tramitação do projeto. Disponibilização da página Orçamento da Cidade. Criação do hot site da LDO 2026. Consulta pública e audiência pública. Essas foram as fases, né, organizadas aqui para que a gente tivesse total divulgação e publicidade de tudo que foi feito. Como foi feita a divulgação? Em primeiro lugar, no portal da CMC, nas redes sociais, na sede da Câmara Municipal de Curitiba e nas administrações regionais, entre os dias 16 de 5 a 1º de junho. As redes sociais foram utilizadas: Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp e TikTok. No site da Câmara Municipal de Curitiba, foi aplicado um banner na página inicial e um hot site também com as informações. Também foram publicadas notícias no site e distribuídas para a imprensa. Além de informações nas regionais administrativas, exibição de banners com QR Code para quem quisesse acessar as informações. Reportagens. Foram 5 matérias divulgadas no site da Câmara Municipal de Curitiba, resultando em 20 inserções publicadas pela imprensa. Os participantes. Tivemos participantes entre 35 a 59 anos, na sua maioria, ultrapassando ali um pouco os 200 participantes. Entre 18 a 34 anos, menos de 50 pessoas participaram. Acima de 60 anos, tivemos ali um número possivelmente em torno de 20, e menor de 18 anos, um número bem pequeno, os números não foram divulgados exatamente aqui, apenas no gráfico. Bairros mais participativos: Cajuru, Santa Felicidade, SIC, Santa Cândida, Sítio Cercado, Boqueirão e Tatuquara. Participantes por regional. A Regional de Boa Vista teve o maior número de participantes, com 19%. Matriz, 15%. Cajuru, 12%. Fazendinha Portão, 11%. Boqueirão, 10%. Santa Felicidade, 10%. Pinheirinho, 7%. Tatuquara, 6%. SIC, 6%. Bairro Novo, 5%. E as áreas mais demandadas. É muito interessante, né, essa informação, porque apesar de Curitiba ser reconhecida como uma das capitais mais seguras do Brasil, ainda existe uma demanda muito grande pela segurança. E isso a gente pode fazer várias análises, mas eu particularmente, isso é só uma opinião minha, que tudo que a gente analisa em gráfico, às vezes é mais opinativo do que... porque a gente vê que as outras áreas estão indo muito bem, então as pessoas não sentem uma necessidade tão grande na maior parte dos bairros dessas áreas. E a segurança acaba se destacando aqui com um grande número de pessoas
em cima da educação, meio ambiente e sustentabilidade, obras, saúde, transporte e mobilidade, trânsito e outras. Bom, considerando a expressividade no quantitativo de respostas observada em segurança, optou-se por analisá-la em separado. Assim, pôde-se identificar a grande participação especificamente da Guarda Municipal de Curitiba. Detalhamento da Guarda Municipal. Destacando os apontamentos da Guarda Municipal, observou-se que as manifestações referem-se a reivindicações por investimentos em políticas de valorização do servidor. As áreas mais demandadas. Após as demandas da Guarda Municipal, a área da segurança ainda manteve-se como a mais recomendada para a utilização prioritária de recursos públicos, tendo recebido quase 1/3 dos apontamentos. Então, os resultados foram segurança 28%, educação 14%, meio ambiente 13%, obras 12%, saúde 8%, transporte e mobilidade e trânsito 8%, outras áreas 17%. Principais demandas em segurança: ampliar o efetivo da Guarda Municipal, 41%. Aumentar o número de rondas da Guarda Municipal, 29%. Ampliar o sistema de videomonitoramento, 15%. Destaques nas áreas mais demandadas. Principal demanda em educação: estudos e projetos relacionados a energias renováveis e sustentabilidade. Principal demanda em meio ambiente e sustentabilidade: ampliar a oferta de profissionais na rede municipal de ensino. Bom, e eu encerro aqui, com a apresentação dos membros da Economia, Finanças e Fiscalização. João da Cinco Irmãos, vereador João da Cinco Irmãos, vereador João Bétega, presente aqui na mesa, vereador Hernani, eu, vice-presidente da Comissão, Olímpio Araújo Júnior, o presidente Serginho do Posto, a vereadora Georgia Prats, vereadora Indiara Barbosa, que está aqui à minha esquerda, vereador Leônidas Dias e o vereador Zezinho Sabará. Muito obrigado. A partir desse momento, concedemos a palavra para a senhora Beatriz, presidente do Instituto Municipal de Administração Pública, para a sua explanação. Bom dia. A ansiedade de falar era tamanha que eu vim antes da hora. Muito bom dia, vereador Olímpio, presidindo essa sessão, vereadora Indiara, vereador João Bétega, todos os vereadores aqui presentes. Bom dia, equipe da Prefeitura, Vinícius, o Carlos, a nossa equipe do IMAP, da nossa assessoria de comunicação. Quero dizer para mim que sempre é uma honra estar aqui nessa tribuna falando um pouco sobre a nossa cidade. Nós estamos em plena consulta pública, o Fala Curitiba, e temos aqui hoje, vou apresentar aquilo que diz respeito à Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, acho que eu consigo passar aqui. Consigo. Muito bem, nós fizemos, cumprindo aquilo que está previsto na legislação, a ampla divulgação do Fala Curitiba, desta consulta pública que chamamos de Fala Curitiba, que está na sua 9ª edição. Publicamos um jornal de grande circulação no dia 20 de fevereiro deste ano. Fizemos uma rodada nas 10 regionais administrativas, convocando lideranças dessas regionais para apresentar todo o roteiro que começou no mês de março, com a consulta pública que envolve o PPA e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e também envolvendo a Lei Orçamentária Anual, todo esse processo que começou em março desse ano e ainda tem previsão de conclusão no final de agosto. E trabalhamos aí com toda aquela divulgação nos canais e nos veículos que a Prefeitura costuma utilizar, que são as matérias do próprio site da Prefeitura. Nós temos o site, o fala.curitiba.pr.gov.br, que é o canal efetivo da comunicação específica do programa, além das matérias que foram veiculadas no próprio site da Prefeitura. É sempre um grande desafio, numa cidade do tamanho da nossa, ou qualquer cidade, você
convocar a população para fazer essa escuta da população e de forma organizada, de forma que seja viável ter um produto consistente e que represente aquilo que é o grande anseio de um conjunto de população. Nós trabalhamos com 2 espaços formais de participação, que é a participação pela internet, que a gente imagina muitas vezes ser a melhor forma e a mais fácil de comunicação, mas, na verdade, no Fala Curitiba é o Fala Curitiba Móvel, que são equipes das nossas administrações regionais que estão vinculadas à Secretaria de Governo, que estão diariamente numa jornada já desde março e vão até agora o começo de julho, captando sugestões da população na rua, em áreas de grande circulação da população, e esses formulários, todos eles, então, são compilados e inseridos no nosso sistema. Nós trabalhamos neste ano num processo evolutivo que os programas precisam sempre ter, com um formulário onde a pessoa tem lá 21 temas de políticas públicas. Desses 21 temas, ela pode fazer, então, 5 sugestões por escrito, dizendo qual é a sua sugestão, o que ela entende ser importante, ser contemplado num orçamento municipal. Os temas são clássicos: assistência social, capacitação profissional, cultura, guarda, enfim, assim segue essa lista de 21 temas. Cada cidadão participou com o seu cadastro no nosso cadastro do e-cidadão. Então, cada participação ela foi daquele cidadão. O cidadão não pôde fazer N participações. Isso dá bastante segurança de que o processo seja bastante participativo e com uma participação cidadã efetiva e responsável. Foram, então, o Fala Móvel desta fase de Lei de Diretrizes Orçamentárias, trabalhou de 6 de março a 4 de abril coletando essas sugestões e as sugestões online. Importante entender que o Fala Curitiba, ele contempla todos os orçamentos, a Lei de Diretrizes, a Lei Orçamentária, e isso está sendo ainda utilizado a mesma estratégia, né? Mas nós hoje aqui estamos olhando somente essas ações que foram da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, foram 180 dias, 180 equipes reunidas em espaços públicos na nossa cidade, alternando cada vez uma regional, sempre no período da manhã e no período da tarde, coletando essas informações. E aí nós tivemos estes resultados. Nós tivemos mais de 7 mil, quase 8 mil pessoas que contribuíram com essas participações, que geraram para a Lei de Diretrizes Orçamentárias 21.219 sugestões. Esse quadro sintetiza as sugestões, a participação. A política mais demandada na fase da Lei de Diretrizes Orçamentárias foi a de obras públicas, seguida pela política pública do esporte e lazer e, em terceiro lugar, a saúde. Então, nós tivemos aí estes números a partir deste período de coleta de sugestões, que foi desde o dia 6 de março até o dia 4 de abril deste ano. Por regional, nós tivemos uma participação quase que homogênea, sendo que o Cajuru se destaca por 3.856 sugestões, mas todos os outros ali em torno dos 1.500 a 2.300 participações por regional. Ou seja, nós tivemos aí um trabalho bastante importante das equipes das administrações regionais nesta abordagem aos cidadãos. E a gente vê pelas percentuais de sugestões apresentadas, que obras públicas representou 17% das sugestões, o esporte e lazer 12% das sugestões, saúde 11%, trânsito 10% e guarda municipal quase 10%. É importante entender que para toda a consulta pública nós ainda estamos coletando as sugestões. Este ranking pode e já está sofrendo alguma alteração, quando
o esporte e lazer deixa o segundo lugar, quem assume é a saúde, no momento está assim, e a Guarda Municipal assume a segurança, assume o terceiro posto, e o quarto posto passa para o esporte e lazer. Mas do recorte, lei de diretrizes orçamentárias, temos este resultado. Agora, isso encerra aqui a leitura a partir da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a consulta pública que fizemos, mas para a compreensão do processo, nós estamos iniciando hoje a etapa em que nós fazemos as reuniões de priorização. Com mais de 33 mil sugestões, é preciso fazer um processo de priorização dessas sugestões. Procurar identificar daquilo que o cidadão trouxe de contribuição, aquilo que tenha maior relevância, que tenha maior abrangência, que seja aquilo que é o mais viável acontecer, seja por questões técnicas, seja por questões de legislação. E boas noites, tem um calendário lá no Fala Curitiba, nós temos essas reuniões, sempre 2 por noite, em 2 regionais. Hoje nós estaremos iniciando com a Regional do Boa Vista e Cajuru, e estas reuniões têm a finalidade de, a partir da compilação das tantas sugestões apresentadas, identificar aquelas que tenham essas características de maior relevância, abrangência, viabilidade técnica, legal e também financeira, da realização disso no orçamento para o próximo período. Esse material todo trabalhado neste momento de mediação levará um conjunto de sugestões que, na etapa final, serão submetidas, então, à votação dos cidadãos, para que, então, componham o nosso orçamento para o ano de 2026. O calendário das reuniões está disponível na internet, aberto a toda a população, aos interessados, e as informações sempre no nosso site. Quero muito agradecer o trabalho das nossas equipes nessa oportunidade de consultar a população de forma organizada, levando também informações para que se chegue a uma sugestão mais adequada. Muito obrigada, tenhamos todos uma ótima semana. A partir desse momento, concedemos a palavra para o senhor Vinícius, representante da Secretaria Municipal de Finanças, para a sua explanação. Bom dia a todos. Assim? Bom dia. Agora sim. Fala mais próximo. Bom dia a todos. Bom dia, presidente Olímpio. Bom dia, vereador João Bétega. Bom dia, presidente do IMAP, Beatriz. Cumprimento desta forma a todos os presentes, cumprimento a equipe da Secretaria de Finanças, cumprimento a equipe do IMAP, ao representante da Coab e a todos que estão assistindo a essa apresentação, essa audiência, através dos meios de comunicação, o YouTube, se não me engano, está sendo apresentada ao vivo. Peço autorização do presidente para poder fazer a apresentação aqui da mesa e não da tribuna. Então, dando início à apresentação dos dados da proposta de Lei de Diretrizes Orçamentárias, em cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, trazemos aqui uma contextualização das peças orçamentárias que serão produzidas no ano de 2026. Nós temos o PPA, que é o planejamento para os próximos 4 exercícios, 2026 a 2029, a definição dos programas de governo e indicadores, definição das despesas de capital e outras despesas correntes e os programas de duração continuada. O PPA será entregue até o dia 30 de setembro. Então, atualmente nós estamos trabalhando com
a análise ou com o envio da proposta da Lei de Diretrizes Orçamentárias. O que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias? É uma orientação e diretrizes para a Lei Orçamentária Anual. Ela tem definição de metas e prioridades para o exercício subsequente. Agora nós trabalhamos com metas físicas. Ela foi entregue a esta casa no dia 15 de maio e desde então a Comissão de Orçamento tem trabalhado em cima disso e nós estamos agora nesse momento fazendo essa apresentação para que todos tenham conhecimento da peça orçamentária. Na sequência, como a presidente Beatriz também mencionou, nós temos o envio a esta casa da proposta de lei orçamentária, na qual lá sim nós teremos, ela é uma lei de meios e proverá recursos para o desenvolvimento das ações orçamentárias. Então lá nós teremos a meta financeira, que também será entregue até o dia 30 de setembro. Ok. Neste demonstrativo é só uma demonstração aonde nós estamos e quais são os próximos passos. Nós estamos atualmente ainda no PPA da administração anterior e agora nós vamos trabalhar o PPA 2026 a 2029, esse ano LDO, LOA e assim sucessivamente 2027, 2028 e 2029. Entrando propriamente dito no projeto de lei, ele foi elaborado pela Secretaria Municipal de Planejamento, Finanças e Orçamento, com colaboração de todos os órgãos e todas as secretarias e órgãos da Prefeitura de Curitiba. De forma geral, ele dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual para 2026 e da outras providências. Ela, na verdade, eu peço desculpas, ali está escrito 10 capítulos por um erro de digitação, na verdade são 11 capítulos, que estão assim divididos. Capítulo 1, as metas e prioridades da administração pública. Capítulo 2, a organização e estrutura dos orçamentos. Capítulo 3, as disposições sobre a reserva de contingência. Capítulo 4, as diretrizes gerais para a elaboração e a execução dos orçamentos e suas alterações. Capítulo 5, a programação financeira e o cronograma mensal de desembolso. Capítulo 6, as disposições sobre os créditos suplementares especiais e outros. Capítulo 7, as disposições sobre as transferências públicas. Capítulo 8, os ajustamentos do plano plurianual. Capítulo 9, as disposições relativas às despesas do município com pessoal e encargos sociais. Capítulo 10, as disposições sobre a legislação tributária do município. Capítulo 11, as disposições gerais. São 90 artigos. Pode passar. Nós temos dentro da estrutura do projeto alguns anexos. O anexo 1 das metas e prioridades da administração municipal. O anexo 2 contém anexos de metas fiscais e riscos fiscais, que são compostos pelo anexo de metas anuais, avaliação de metas relativas a 2024, metas físicas comparadas com as fixadas nos 3 exercícios anteriores, a evolução do patrimônio líquido, origem e aplicação dos recursos obtidos com alienação e ativos, avaliação da situação financeira e atuarial do RPPS, estimativa e compensação da renúncia da receita, margem de expansão da despesa obrigatória continuada e demonstrativos de riscos fiscais e providências.
Nós vamos discorrer sobre cada um desses anexos na sequência. Entramos na previsão de receitas, que são municipais, transferências estaduais e federais e operações de crédito. Para que a gente possa chegar nesses números da receita, nós utilizamos alguns indicadores econômicos, ou seja, para as projeções das receitas e despesas, foram utilizados os seguintes parâmetros econômicos, com ênfase no crescimento PIB Brasil. Para 2026 está previsto 1,6%. PIB de serviços, previsto 1,7%. E principalmente o IPCA, que tem uma média de 5,47%. Esses números são oriundos da expectativa do mercado financeiro, principalmente do Banco Central e de grandes bancos. Pode passar? Da somatória das receitas, a previsão são 15 bilhões 651 milhões. Das receitas correntes, 13 bilhões 114 milhões. Das receitas de capital, 699 milhões. E as receitas intra-orçamentárias, 1 bilhão 837 milhões. Percebam que, por favor, volta ali, percebam que o orçamento líquido sem as receitas intra-orçamentárias somam 13 bilhões 814 milhões. Do lado das receitas correntes, temos as receitas municipais no valor de 7 bilhões 745 milhões. As transferências da União, 2 bilhões 226 milhões. Transferências do Estado, 1 bilhão 924 milhões. Outras transferências, 1 bilhão 218 milhões. Basicamente aqui as transferências do Fundeb. Nas receitas de capital, nós temos operações de crédito, 371 milhões. Transferências de capital, 256 milhões. E outras receitas de capital, 72 milhões. Nas receitas correntes municipais, estão divididas da seguinte forma, ou nos seguintes grupos. Receita de impostos, taxas e contribuições de melhoria, 6 bilhões 85 milhões. Receitas de contribuições, 729 milhões. Receitas patrimoniais, 541 milhões. Receitas de serviços, 112 milhões. Transferências correntes da União e do Estado, 5 bilhões 408 milhões. Outras receitas correntes, 236 milhões, totalizando 13 bilhões 114 milhões. Aqui é um gráfico do panorama das receitas. Receitas assim distribuídas, municipais 56,3%, da União 18,2%, do Estado 14%, multigovernamentais 8,6%, operações de crédito 2,7% e transferências pessoa física e pessoa jurídica 0,4%. Aqui trazemos um gráfico com o histórico das receitas brutas, onde verificamos a evolução das receitas durante os exercícios 2023, 2024, o orçado para 2025, o provável arrecadação 2025 e a projeção para 2026. Em amarelo nós temos as receitas correntes, 13 bilhões 114 milhões. Em verde nós temos as receitas de capital, 700 milhões. E em marrom nós temos as receitas intra-orçamentárias, totalizando 1 bilhão 837 milhões, totalizando 15 bilhões 651 milhões. Agora nós vamos entrar na apresentação das despesas, da previsão das despesas, com pessoal, outras despesas correntes, juros da dívida, investimentos, inversões financeiras e amortização da dívida. No quadro aqui demonstramos o total de despesas previstos em 15 bilhões 651 milhões.
As despesas correntes estão em 13.916 bilhões. As despesas de capital, 1.397 bilhões. Reserva de contingência, 337 milhões. Do lado das despesas correntes, pessoal em encargos, 7.120 bilhões, aí envolve ativos e inativos. Juros e encargos da dívida, 136 milhões. Outras despesas, 6.660 milhões. Nas despesas de capital, investimento, 1.070 milhões. Inversões financeiras, 89 milhões. Amortização da dívida, 236 milhões. Aqui trazemos um gráfico demonstrativo do grupo de despesas, divididas da seguinte forma: pessoal e encargos sociais, 45,49%, juros e encargos da dívida, 0,87%, outras despesas correntes, 42,56%, investimentos, 6,84%, inversões financeiras, 0,57%, amortização da dívida, 1,51%, reserva de contingência, 2,16%. Pode passar? Neste quadro, neste gráfico, nós informamos o histórico das despesas principais. Para 2026, a LDO prevê, em laranja, 46% de despesas com o pessoal e encargos sociais. Em amarelo, 43% outras despesas correntes. E em verde, 7% são os investimentos, também totalizando 15.651 milhões. Nos aprofundando agora, serviço da dívida, nós trazemos aqui um gráfico em dois demonstrativos, um demonstrativo em barra, que ele é sobre a dívida total, e em linha é sobre a receita corrente líquida. Então, em relação à amortização da dívida, que é o demonstrado em azul, a barra em azul, representa 1,5% do total, e os juros, demonstrado em amarelo, representam 0,9% do total. Já nas linhas, nós temos ali a amortização da dívida em relação à receita corrente líquida, de 2,2%, e em amarelo, 1,25% são os juros em relação à receita corrente líquida. Nós temos aí, de 2025 para 2026, um aumento do serviço da dívida, basicamente em relação ao término da carência dos empréstimos. Então, nós vamos começar a amortizar a dívida. Pode passar? Neste quadro, nós temos um demonstrativo das despesas por função de governo. Em primeiro lugar está a despesa com saúde, 21,6%, a previdência social, 21%, educação, 19,1%, urbanismo, 9,6%, administração, 6,7%, encargos especiais, 4,4%, assistência social, 3,1%, gestão ambiental, 2,9%, saneamento, 2,8%, reserva de contingência, 2,1%, segurança pública, 1,6%, a função legislativa, 1,6%, e englobado todas as outras funções do governo, 3%. Neste quadro, nós trazemos um demonstrativo dos aportes ao regime próprio da Previdência Social, RPPS. Percebam ali, de 2022, 2023 para 2024, tem um crescimento expressivo dos valores aportados à Previdência,
compensação, em 2025, teve um recuo pequeno, e em 2026 temos um acréscimo também pequeno em relação a 2025. Está previsto o aporte de 950 milhões para 2026. Ele é um capítulo à parte, digamos, dentro da proposta, composto com 53 páginas, bem detalhado, para que tenha-se uma informação muito precisa da saúde financeira do regime próprio da Previdência. Na sequência, nós temos a evolução dos precatórios. Percebam ao longo dos anos de 2019 a 2026, que são demonstrados nesse gráfico, há uma oscilação bem significativa, anos que nós já tivemos com 165 milhões de precatórios, outros anos na faixa de 48 milhões de precatórios. Para 2025, nós temos a previsão de 115 milhões e projetado para 2026, 89 milhões em precatórios. Lembrando que a Prefeitura de Curitiba está no regime geral, conforme são apresentados os precatórios, o município tem que honrá-los. Este gráfico demonstra o resultado primário entre receitas e despesas. Na barra em azul, na estimativa para 2026, em azul nós temos as receitas totais, a receita primária total, 12 bilhões 356 milhões, e na barra em laranja nós temos as despesas primárias total, 12 bilhões 702 milhões. Na receita primária total, nós excluímos as aplicações financeiras e operações de crédito e ficam somente as receitas operacionais. Nas despesas primárias, nós excluímos juros e amortizações da dívida. Então, na linha tracejada, o resultado primário acima da linha, ela é negativo em 346 milhões. Pode passar. Aqui trazemos um gráfico da evolução da dívida de 2023 a 2026. Entre 2025 e 2026, é um aumento de 1 bilhão 849 para 2 bilhões 213 milhões. Isso é o gráfico, a linha azul. Na linha laranja, ou melhor, a linha azul é a dívida consolidada bruta, e em laranja, a dívida consolidada líquida, que está em negativos 2 bilhões 260 milhões. A linha cinza é a representação nominal dessa dívida, que aumenta para 350 milhões, é a projeção para 2026. Basicamente, são crescimento dos empréstimos, basicamente, o que nós temos em caixa na administração seria suficiente para honrar o compromisso da dívida consolidada bruta, e ainda nós teremos saldo em caixa para outras despesas. Aqui nós trazemos uma informação a respeito de orçamento da criança e adolescente. Não trago a informação detalhada, mas sim para que os senhores possam, senhoras e senhoras, possam, se assim entenderem, ter uma informação mais detalhada dos orçamentos temáticos. Nós trazemos para que não haja necessidade de ficar buscando informações na proposta, dentro do anexo 1, nós trazemos as informações condensadas, tanto do orçamento da criança e do adolescente, do idoso, entre outros. Pode passar. Aqui eu trago uma informação de alguns investimentos previstos dentro da proposta de lei de diretrizes orçamentárias.
onde podemos ler ali, linha verde norte-sul, complementação da linha verde, extensão norte-sul, o Inter 2, ampliação da capacidade e velocidade da linha Inter 2, aumento da capacidade e velocidade do BRT leste-oeste, gestão de riscos climáticos do bairro Novo Caximba, da Agência Francesa de Desenvolvimento, promoção do desenvolvimento ambiental, social e econômico da Vila 29 de Outubro, drenagem e gestão de risco das 5 bacias dos rios Barigui, Belém, Atuba, Iguaçu e Ribeirão dos Padilhas. No meio ambiente, 9 implantações e revitalizações de área de lazer, parques e bosques, 5 revitalizações, 1 implantação, Horto Municipal, 2 revitalizações, ecopontos, 1 implantação, 5 cemitérios com melhorias, zoológico, jardim botânico, passeio público, museu de história natural, seriam 4 próprios mantidos, geração de energia renovável, 3 projetos e obras, consórcio de resíduos sólidos urbanos, gestão do consórcio intermunicipal, abastecimento alimentar, uma construção e 7 reformas ou requalificações, 10 ruas da cidadania reformadas e adaptadas. Na área de habitação de interesse social, 5 projetos de obras, infraestrutura, urbanização e regularização, 1 projeto habitacional do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social. Pavimentação alternativa, 1 programa de pavimentação alternativa, plano de gestão da malha viária, obras de circulação viária, 1 infraestrutura, reciclagem de pavimento, trincheiras, viadutos, binários e outros. Na área da iluminação pública, 6 quilômetros de rede implantada e continuidade da PPP da iluminação pública. Drenagem e saneamento, 17 projetos, 20 quilômetros de implantação de calçadas e ciclovias. Na área da saúde, 23 reformas e 6 construções. Na assistência social, 1 construção ou ampliação e 12 reformas. Espaços culturais, 2 requalificações. Na área do esporte e lazer, 3 reformas ou ampliações, 1 construção. Turismo, 5 revitalizações e implantações. No trabalho e emprego, 8 centros e unidades móveis de treinamento. Na área da educação, dos centros municipais de educação infantil, 9 implantação de 9 CMEIs, 4 construções, 40 reformas de CMEIs, 239 CMEIs climatizados. Dentro das escolas municipais, 36 reformas ou ampliações, 3 construções, 189 escolas climatizadas. 12 construções de quadras cobertas, 1 farol do saber em construção, 1 implantação de Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado, 1 implantação de Centro de Apoio Estratégico Educacional, 1 implantação de Centro de Logística da Secretaria Municipal de Educação, na área da Segurança e Defesa, 1 reforma, 1 construção, no trânsito, 64 intervenções de circulação e sinalização de trânsito, 3 reformas e ampliações. Na sequência, trazemos anexos de metas físicas e riscos fiscais. Aqui temos o demonstrativo da avaliação financeira e atual do regime próprio da Previdência Social, de forma bem resumida, como eu já falei, ele é um capítulo de aproximadamente 53 páginas, onde traz todo o detalhamento da saúde financeira da Previdência. Do lado previdenciário, na barra em verde, nós temos ali o total das receitas previdenciárias. Em 2024 foram 1.508 bilhões, e o total das despesas previdenciárias, 1.924 bilhões. Então, o resultado previdenciário é negativo, é deficitário, em 486 milhões. A Prefeitura faz os aportes atuariais e, em 2024, foram 949 milhões. Na parte administrativa da Previdência, nós temos ali o total das receitas de administração,
45.360.000, e no total das despesas da administração, 41.969.000. O resultado da administração, do RPPS, tem um total ali de 3.390.000. No demonstrativo da evolução do patrimônio líquido, ele é dividido em 2 quadros. Ambos observa-se a evolução do patrimônio do capital, também de 2022 a 2024. O primeiro quadro envolve todas as entidades da Prefeitura de Curitiba, exceto o regime previdenciário, que está no quadro abaixo. Então, em 2024, nós já tivemos o resultado dos ativos, bens e direitos, 10.997.000.000. No lado do regime previdenciário, nós temos a evolução ali de 2022, 2023 e 2024. Saímos de menos 3 bilhões para menos 1.290.000.000. Isso representa todo a somatória de caixas, equivalente de caixa, créditos a curto prazo. Na origem, a aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos significa que o município fez a venda de ativos ao longo de 2022, 2023 e 2024. Nós temos a evolução dessa receita, salientando que essa receita obrigatoriamente tem que ser revertida em investimentos. Em 2024, nós temos o resultado de 13.242.000. Saldo financeiro, menos 8.441.000. Embora ele esteja negativo, mas nós temos saldo na fonte positivo. No próximo quadro, aqui nós temos uma estimativa da compensação da renúncia de receita. Também é um quadro bem extenso e aqui é trazido de forma resumida. Estão previstos para 2026, talvez renúncia no ISS da ordem de 269 milhões, no IPTU e taxa de coleta de lixo 316 milhões, e no ITBI 15 milhões, que somam 601 milhões em 2026, projetado para 2027 624 milhões, e 2028 663 milhões. Dentre as principais renúncias fiscais, no ISS, nós temos a Lei de Incentivo à Cultura, o Programa Curitiba Tecnoparque, isenção de ISS para recém-formados. No IPTU, nós temos a Lei de Incentivo à Cultura, a Lei de Incentivo ao Esporte e áreas verdes, aqueles imóveis que têm áreas verdes. E também um dos itens da renúncia de receita é a bonificação para o pagamento à vista do IPTU e taxa de coleta de lixo. Pode passar. Aqui é um quadro da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. Temos ali previstos para 2026 o aumento permanente da receita, 52.326.000. Descontado a transferência, a projeção de aumento da transferência do Fundeb, 17.021.000. Saldo final do aumento permanente da receita, 35.305.000. Uma redução permanente da receita, 30 milhões, ou seja, a margem bruta fica em 65.305.000. O saldo utilizado da margem bruta, novas despesas obrigatórias de caráter continuado, somam 58 milhões, aí nós incluímos despesas de pessoal e custeio.
resulta numa margem líquida de expansão de 7.305.000. Aqui nós temos o demonstrativo de riscos fiscais e providências. Do lado esquerdo, nós temos passivos contingentes, e do lado direito, nós temos as providências a serem tomadas para a redução desses riscos. Demandas judiciais levantado pela Procuradoria Jurídica, somam a expectativa de 515 milhões, e para sanar essa situação, as providências a serem tomadas, encaminhamento dos processos para inclusão em precatórios nos orçamentos subsequentes ou gerenciamento do passivo contingente, no valor de 515 milhões. Na sequência, avais e garantias concedidas, 10 milhões, as providências a serem tomadas, abertura de crédito adicional suplementar com anulação da reserva de contingência, no valor de 10 milhões. Outros riscos fiscais, despesas com obras de caráter emergencial, somam 10 milhões, as providências, abertura de crédito adicional suplementar, com anulação da reserva de contingência, no valor de 10 milhões. Discrepância de projeções, no valor de 26 milhões. Essa é uma avaliação dos contratos que a Prefeitura tem de custeio e talvez variações inflacionárias não previstas, as providências a serem tomadas, abertura de crédito adicional suplementar com anulação da reserva de contingência no valor de 26 milhões. Despesas de caráter emergencial na área da saúde e sanitária, 80 milhões. Providências, abertura de crédito adicional suplementar com anulação de dotações orçamentárias ou a priorização, inclusive a reserva de contingência, readequação de contratos ou utilização de sobras superávit de recursos reservados, se houver, valor 80 milhões. Despesas com diferenças do transporte público no valor da tarifa técnica e social, previsto 360 milhões. Da mesma forma, as providências previstas, priorização da suplementação, formalização de convênios com outras esferas de governo, ajustes tarifários ou utilização de sobras superávit de recursos reservados, se houver. Valor 360 milhões. Despesas com subsídio ao Instituto Curitiba de Saúde, ICS, 30 milhões. As providências, a priorização, readequação de contratos ou utilização de sobras superávit de recursos reservados ou redução de custos de despesas do ICS. Valor 30 milhões. Despesas de juros e amortização da dívida interna ou externa fixadas a menor, 12 milhões. Providência, abertura de crédito adicional suplementar com anulação da reserva de contingência. Aqui estamos falando talvez de variação cambial. 12 milhões também é o valor a providenciar. Total dos riscos, 1.123 milhões de ambos os lados. Aqui nós trazemos, para que a população tenha acesso ao projeto de lei, ele pode ser acessado no site da Prefeitura de Curitiba, no endereço www.transparencia.curitiba.pr.gov.br, na aba Orçamentos, o projeto de lei está lá disponível. Pode passar. Agradeço em nome do prefeito Eduardo Pimentel, do secretário Vitor Pupi, da equipe da Secretaria de Planejamento, Finanças e Orçamento, por esta apresentação. A equipe trabalhou, se debruçou em cima desse projeto com muita responsabilidade. Então, a comissão tem a oportunidade de tratar a proposta de lei e hoje nós estamos aqui para auxiliá-los na medida do possível. Muito obrigado, presidente. Obrigado. Eu agradeço a senhora Beatriz Batistella Nades, presidente do IMAP, o senhor Vinícius José Bório, superintendente executivo da Secretaria de Finanças, pelas suas apresentações, explanações,
e solicito aos vereadores que desejam se manifestar que façam suas inscrições pelo sistema de votação do plenário. O tempo para a manifestação é de 1 minuto e 30 segundos, podendo ser prorrogado uma única vez por mais 30 segundos. A resposta aos questionamentos será efetuada após 3 manifestações. Não tem, né? Eu estou inscrito. Ah, você está inscrito? Acho que sim. Audiência aqui. Tá. Ok, nós temos alguns inscritos, então eu passo a palavra para a vereadora Indiara Barbosa. Obrigada, presidente Olímpio, dessa sessão, dessa audiência. Parabenizo o senhor Vinícius, a senhora Beatriz, pelas apresentações. É importante a gente divulgar, eu divulgo bastante nas minhas redes também, essa importância da participação das pessoas no orçamento. E parabenizo também toda a equipe de finanças do IMAP pelo trabalho realizado. Em relação à pergunta, Vinícius, uma delas se refere aos serviços da dívida, né? Até comentei aqui com meu colega, porque nós discutimos isso na última reunião da Comissão de Economia e Finanças, porque nós temos dois projetos de lei relevantes de empréstimos que a Prefeitura está avaliando. Um deles com o governo federal e outro com o banco alemão em relação à aquisição de ônibus, né? E pelo gráfico apresentado, a gente percebe que a Prefeitura está começando a recuperar o percentual ali da dívida, né, em relação à despesa. E com esses empréstimos, que são de valores relevantes, minha pergunta é se vocês avaliaram isso, se continua essa recuperação ou se tem uma estagnação e diminui esse percentual, tá? Da dívida em relação à despesa, que apesar de baixo no município de Curitiba, a gente sabe, né, que Curitiba é uma gestão responsável, conservadora, mas a minha pergunta é sobre a análise de vocês em relação a esse empréstimo. E a outra, até eu conversei um pouquinho aqui também com a Beatriz, com a secretária Beatriz, porque é uma área que ela conhece muito, que é a área de saúde, até depois nós podemos tratar, mas vou perguntar, Bia, só pela questão da simplificação, assim, né? E a gente também conversou na semana passada, a minha equipe, com o Carlos, que é em relação à questão das emendas municipais, né? Que nós, vereadores, destinamos para os hospitais ou para as entidades. E algum tempo, já desde a legislatura passada, nós já fomos procurados por entidades que questionam um pouco, principalmente em relação aos hospitais, sobre a questão do repasse das emendas. Porque quando, às vezes, eles recebem as emendas do governo estadual ou do governo federal, às vezes o hospital consegue, ele mesmo, receber o recurso e fazer a compra do material, claro, seguindo controles, fazendo licitações, né? O ideal é seguindo todos os princípios da administração pública do cuidado com o recurso público, né? Mas no município isso não é possível hoje, não é assim que é feita essa prática. Todas essas compras, quando é para investimento, inclusive para entidades às vezes que passam pela FAS, pela Fundação de Ação Social, essas compras são realizadas pelo município, o que torna o processo um pouco burocrático, digamos, né? Porque tem que passar por todas as etapas da gestão pública, e às vezes demora, as entidades reclamam muito, às vezes, da demora para executar o recurso. Então, nós já começamos a estudar formas de mudar a legislação, enfim, ver o que poderia ser feito. Minha pergunta é se haveria um interesse da parte de vocês por isso, justamente para desburocratizar esse processo, tornar ele mais ágil e mais simples. Eu sei que ele é específico, né? Envolve também as secretarias, provavelmente, a própria Secretaria de Saúde, a FAS, enfim, outras secretarias, mas qual seria a opinião de vocês da Finanças sobre isso? Obrigada. Próximo vereador, Sidney Toaldo. Obrigado, vereador Olímpio, presidindo essa sessão. Saudar a nossa secretária Bia, toda a sua equipe, Finanças, IMAP. Eu tenho uma preocupação, e na realidade preocupação porque eu tenho tido cobranças sobre algumas situações que aconteceram nos Falas Curitibas, 2023, 2024, 2022, e algumas obras que já eram para ter acontecido. Inclusive agora, Beatriz, acabei de mandar uma mensagem, desculpem, para o secretário Jamur. Nós temos uma demanda já há muito tempo, que é o realinhamento
da João Azulim, Canicular José Gravina. E agora, acabei de ver a matéria aqui, e ela diz que exatamente o projeto está... Projeto geométrico de pavimentação em execução, a obra ocorrerá no ano de 2025. Nossa, maravilhoso isso, né? Se isso vier a acontecer. Só que me preocupa, já estamos em junho, e aí a gente já tem que ter, porque a gente sabe que ela é uma obra muito complexa, como também nós temos no Fala Curitiba aprovado a contenção do Rio Cascatinho, lá na Joana, Ema da Alpozo Zardo, também, e com essas chuvas o problema só se acalora mais, aumenta. Então seriam essas situações... porque as pessoas nos dizem, pô, vereador, a Fala Curitiba é importante, mas algumas coisas não têm efetivamente acontecido. E é aprovado. São obras que a maioria dos moradores escolhe com prioridade, daquelas 5 que cada regional faz. Então, isso que me preocupa, e a comunidade nos cobrando. E como vereador da nossa região de Santa Cidade, eu preciso dar essa resposta à nossa comunidade. Obrigado e parabéns pelo excelente trabalho seu e de toda a sua equipe. Próxima vereadora, Laís Leão. Bom dia, vereadoras e vereadores. Bom dia, secretária Batistella. Bom dia, superintendente Vinícius. Agradeço a presença de vocês aqui, as falas. Acho que foi bastante esclarecedor. Na verdade, as minhas dúvidas, elas são muito com relação às informações sobre infraestrutura na LDO. Então, eu gostaria de fazer um retorno no sentido de que sinto falta de uma representação mais direta da Secretaria Municipal de Obras, quem sabe até a possibilidade da vinda do secretário em algum momento oportuno para nos explicar um pouco melhor com relação ao cronograma enviado, presente nos anexos da LDO, com algumas obras que estão em andamento há muitos anos e que impactam cotidianamente a população de Curitiba. Inclusive, foi justamente o ponto mais demandado nas contribuições do Fala Curitiba. Então, eu trouxe algumas outras questões que me preocuparam, não sei se poderão ser respondidas nesse momento, mas eu gostaria de deixar o registro aqui, já que estamos fazendo a audiência pública. Me preocupei especialmente com a queda na previsão da regularização fundiária, que 2025 estava previsto com 6 regularizações, que eu não tenho conhecimento se foram de fato feitas, ainda temos metade do ano para que isso aconteça, mas 2026 está previsto apenas uma, e eu achei um plano um pouco ambicioso de execução de uma meta, considerando que temos uma meta de gestão de 20 mil casas, que vamos ver se vai vir mesmo, de fato, no PPA. E outra coisa que me preocupou bastante foi a questão do número e da quantidade das calçadas e ciclovias previstas na LDO, que estão para 10 quilômetros cada uma, considerando que, especialmente no caso das calçadas, as calçadas ficam dos 2 lados da rua, seriam 5 quilômetros de ruas de calçadas feitas somente na cidade, considerando que a malha de Curitiba tem quase 5 mil quilômetros. Isso é uma reclamação de vias. Isso é uma reclamação que a gente recebe muito da população e fico preocupada com a questão das ciclovias, porque a gente tem, supostamente, 280 quilômetros de ciclovias implantados na cidade e um avanço de somente 10 quilômetros propostos para o ano. Então, acho que não espero, não é uma pergunta diretamente aos representantes que estão aqui hoje, mas é mais no sentido de deixar registrado que entendo que esses números estão subdimensionados para as demandas que a cidade tem, de fato. Obrigado, vereadora. Então, agradeço. Obrigada. Passando para as respostas. Bom dia, vereadora Indiara Barbosa. A sua pergunta foi em relação ao serviço da dívida com relação aos empréstimos, tanto para o transporte coletivo, que estão sendo apreciados. O que eu posso afirmar que esses empréstimos têm uma carência para o início do pagamento, e eles só entram na LDO após a sua aprovação. Então, a Prefeitura de Curitiba tem analisado com critério essas solicitações de crédito para que a gente possa saber se isso é possível a gente comportar dentro do orçamento ou se nós temos que buscar outras alternativas. Ok? Sim.
Vereador Indiara, com relação à questão dos recursos que são destinados pela administração municipal para entidades privadas, a sistemática que é utilizada é aquela que está na previsão da legislação, na medida em que o Fundo Municipal de Saúde precisa adotar mecanismos que estejam previstos na modalidade do repasse do recurso, que é convênio. O repasse direto às entidades privadas, ele sempre é um desejo bastante importante, mas precisa aí superar algumas questões que são da legislação. Eu acho que até o Vinícius pode ter melhor informação a respeito disso. Vejo que é um caminho interessante, mas ele sempre é um caminho em que a questão da fiscalização disso tem que ser muito bem clara, para que os recursos sejam devidamente aportados naquilo que é a previsão do recurso público. Então, é um caminho a ser construído. Vereador Sidney, e também a vereadora Laís, né? A escuta da população pelo programa Fala Curitiba, né? No programa a gente consegue trabalhar nessa organização do que a população apresenta como sugestões. Naturalmente, e isso é um trabalho bastante complexo, eu esqueci inclusive de agradecer a equipe que está lá no IMAP trabalhando arduamente para conseguir classificar, categorizar, e nós já estamos próximos a 40 mil sugestões. Então, é um trabalho bem complexo, precisa ler todas as contribuições, nós estamos lendo todas. Tem gente que põe lá assim, eu duvido que alguém esteja lendo isso aqui, aí quero que ligue para mim. A gente liga para a pessoa, o que você quer dizer mesmo? Porque nós estamos aqui lendo todas as sugestões, fazendo um processo de ordenamento e organização. Muito bem, a questão da audiência pública tem esta finalidade da coleta da informação. Hoje, a audiência pública fala da questão orçamentária. E aí, naturalmente, a importância de tratarmos das questões da realização disso. O que nós temos registrado até hoje, vereador Sidney, 85% do que o programa Fala Curitiba já captou, né, dos 100%, 85% já foi entregue. Nós temos questões para serem entregues ao longo ainda deste ano. A grande maioria das eleitas no ano passado, e ainda temos alguns resquícios, que eu chamo assim, mas que não estão esquecidas e que devem, na programação das secretarias, passarem a acontecer. Eu entendo que na dinâmica do Executivo não é tão simples, em razão da complexidade de demandas que se tem. Então, o vereador fala de uma questão do Rio Cascatinha, claro que é importantíssimo, ou a ciclovia que a vereadora aponta, e eu conversava há pouco com o vereador Olímpio, dos poucos recursos que a administração municipal tem para tantas demandas apresentadas. Vocês viram ali dos 15 bilhões que a prefeitura poderá utilizar no ano que vem, se efetivarem todas as receitas, mais da metade é de recurso próprio, pouco recurso federal para isso. Então, da nossa atividade econômica na cidade, a gente retira todo esse recurso da população. Para fazer mais, muitas vezes a gente precisa de mais recursos, precisa dar aumento da eficiência da máquina pública, sim, mas isso é um trabalho que nós não conseguimos fazer tudo ao mesmo tempo para todos, em todas as áreas. Então, é preciso organizar. E aí o prefeito, quando assume, no caso o nosso prefeito Eduardo Pimentel, ele tem colocado um plano de governo. Esse é uma trilha prioritária da proposta que o prefeito apresentou para a população. E nisso nós temos que trabalhar com toda essa priorização e com o dia a dia do funcionamento da cidade. Então, é realmente um exercício que a gente tem que ir evoluindo na medida da disponibilidade de recursos, da capacidade técnica das nossas equipes, dos contratos que são realizados, dos convênios que são firmados, para que a gente vá sempre num crescente, né? Nós não conseguimos resolver num orçamento todas as demandas que são apresentadas. Acho que é isso. Vereadora Camila Gonda.
Muito obrigada, presidente. Saúdo a mesa, muito obrigada pela explanação. Eu tenho algumas questões a respeito. A primeira delas é sobre a despesa com o pessoal. A LDO, ela prevê um crescimento vegetativo da folha ou ela faz, ou ela incorpora o aumento real? Houve impacto de novos concursos ou planos de carreira nessa projeção? Minha segunda pergunta é com relação ao impacto previsto desses investimentos em despesas permanentemente futuras. A projeção de aumento de custeio após a entrega de equipamentos públicos, como CMEs, escolas, centros de treinamento, isso, de certa forma, foi modelado? E também, se há critérios de territorialização e equidade na alocação desses investimentos e se há um mapa de distribuição por bairro disponível para que tanto os vereadores quanto a população possam ter um acesso mais detalhado a respeito desses critérios, de investimento. Muito obrigada. Próximo vereador Noriceto. Muito obrigado, presidente. Exercício Olímpio. Gostaria de parabenizar a equipe da prefeitura que trabalha nessa questão da elaboração do orçamento, da LDO. Mas, exemplo do vereador Sidney Aldo, gostaria de fazer alguns comentários com relação ao Fala Curitiba, que é um importante instrumento de participação popular. Eu sou um dos maiores entusiastas do Fala Curitiba. Sempre incentivamos a nossa equipe do mandato a incentivar a população a participar, dar suas sugestões, realmente se mobilizar. Mas, como o vereador Sidney comentou, existem várias demandas, principalmente na nossa região, que estão sem resposta até agora. Ganharam no Fala Curitiba entre as 10 prioridades, mas estão sem respostas. Como, por exemplo, a quadra de esporte, a cobertura da quadra de esporte da Escola Santo Inácio, Jardim Santo Inácio, lá no Santo Inácio, que foi aprovado em 2021 e até o momento não iniciou a obra. Temos também em 2022 a questão da calçada em frente ao CMEI Eunides, na Mina Douro, também um problema crônico da região lá, que também em 2022 foi aprovado no Fala Curitiba, não iniciou a execução ainda. Em 2023 temos a revitalização do Campo Santa Helena, no Jardim Pinheiros, que também ganhou no Fala Curitiba e não foi contemplado até agora. Temos a questão da drenagem e pavimentação da rua Ludovico Luca, também em 2023 foi aprovado, não teve início. Então, a gente acha importante dar prioridade para essas obras. A gente sabe que tem várias demandas, várias prioridades, várias questões que foram aprovadas no Fala Curitiba, várias foram executadas, mas existem algumas ali que são importantíssimas na nossa região, que a pessoa tem cobrado a gente e que realmente, se não forem executadas, vai perdendo crédito do Fala Curitiba, que é uma pena, porque realmente é um instrumento eficaz, mas nesses casos pontuais, aí 5, 6 questões que não saíram do papel, né? Então, a gente pede prioridade, com relação a essas demandas aí, para que o Fala Curitiba continue sendo um instrumento eficiente de oitiva da comunidade. Seria isso. Próximo, o vereador Bruno Seco. Obrigado, presidente Olímpio. Recebi um questionamento de representantes de escolas particulares do Paraná que eu gostaria de levantar coro junto aos senhores. A prefeitura gasta mais que o dobro por criança em CMEs do que repassa por criança no SEIS. E a própria prefeitura reconheceu essa distorção ao instaurar estudo técnico conduzido pela Secretaria Municipal da Educação, por meio da portaria número 119, de 6 de novembro de 2024, que concluiu pela inconsistência dos valores pagos atualmente ao SEIS. Por essa questão, surge uma pergunta objetiva, legítima e de grande relevância. Pergunto se está previsto na proposta orçamentária da Secretaria Municipal da Educação para o exercício 2026 o realinhamento financeiro necessário para atender às conclusões do estudo da portaria número 119 de 2024. Obrigado. Passo a palavra para as respostas. Olá. Voltando um pouquinho, ficou uma informação para a vereadora Indiara Barbosa, com relação à desburocratização das emendas para os hospitais. Na legislação não há nada que impeça isso. É um interesse da administração pública também desburocratizar e otimizar esses recursos de forma o mais rápido possível. A Secretaria de Saúde, ou a área da saúde, é uma área sensível, que quanto antes esses recursos possam chegar ao seu destino, melhor. Obviamente, existem algumas situações onde há necessidade de um termo de repasse, do qual as grandes áreas, ou os grandes hospitais, têm um corpo técnico que facilita isso, que tem condições de atender
rapidamente. E o problema são nas pequenas instituições que muitas vezes não têm o conhecimento técnico para dar celeridade na burocracia administrativa para ter acesso a esses recursos. Mas sim, é um interesse do município em atender o mais rápido possível. Na resposta à vereadora Laís Leão, vamos encaminhar a sua solicitação ao secretário de Obras para que ele possa, o quanto antes possível, vir a esta casa e externar aos senhores vereadores como estão a programação dessas obras para atender essa solicitação da vereadora. A vereadora também falou da situação das calçadas no município de Curitiba. Essa citação que eu falei ali a respeito dos 20 quilômetros de ciclovias, ela é uma ação específica. Então, ela compreende esse programa. Não quer dizer que dentro das outras obras que o município realiza, pavimentação, ela não esteja também embutida essa situação das calçadas. Só que ela não vai aparecer de forma separada, conforme esse projeto que a gente apresentou dos 20 quilômetros. Mas ele, com toda certeza, a implantação de calçadas e ciclovias é muito maior do que aquilo que está descrito especificamente naquela ação. Também com relação à pergunta da vereadora em relação à regularização fundiária, o prefeito determinou à Coab um trabalho, uma análise árdua com relação às áreas que precisam ser regularizadas, e não só isso, mas também trabalho com outras instituições que possam colaborar para que essas regularizações aconteçam mais rapidamente. Nós não estamos falando só das áreas que estão sob responsabilidade da Coab, mas muitas vezes regularizações que estão aí há anos aguardando uma decisão, muitas vezes judicial, para que a gente possa também regularizar essas áreas. Mas eu vou manter contato com o presidente da Coab, o André Baú, para que a gente possa ter essa informação, e peço a gentileza que eu possa trazer essa informação para a vereadora com mais propriedade. Vereadora Camila Gonda falou sobre o crescimento da folha. Eu peço a ajuda do Carlos. Se o Carlos puder me ajudar nessa resposta, por favor. Bom dia, vereadora. Então, a gente trabalha mais especificamente na lei orçamentária, daí com essa questão dos impactos, né? Mas a gente já está prevendo reajustes, o plano de carreira, a gente já faz essa projeção na LDO, né? Então, sim, eles estão compostos naquele valor de 7.120.000, né? 7.120.000, tanto a parte do ativo quanto do inativo, né? Então, tem todos esses cálculos feitos, mas é na lei orçamentária que a gente vai abrir mais a questão de contratação e todas as definições daí, né? É porque agora mais as diretrizes são questões mais norteadoras, assim, né? A questão do custeio, né? A questão do custeio dos equipamentos. Então, para 2026, o que é a construção, ainda não há o custeio, mas o que está acontecendo em 2025, daí as projeções dos custeios desses equipamentos já estão sendo colocados nas despesas correntes. Isso cada secretaria levanta, a gente tem uma ferramenta chamada Programação Real da Despesa, por contratos, e cada despesa dessas, também com as estimativas, cada órgão, cada entidade coloca essa estimativa de quanto vai gerar de despesa, né? E com base nisso a gente dá esse limite orçamentário para cada secretaria. Então, sim, elas estão previstas.
Mas, dando sequência na resposta à vereadora Camila, quando a vereadora fala da situação de novas despesas, novos equipamentos, complementando a informação do diretor Carlos, sim, a gente faz desse ano que estão em andamento as obras, para a LOA, nós vamos estar acrescentando esses valores, por exemplo, na construção do CEMEI, a limpeza, a alimentação, novas contratações, tudo que envolve o funcionamento dessa unidade, seja na educação, seja na saúde, nós temos que fazer a previsão para que isso seja atendido e, obviamente, a gente não tenha uma diferença do orçamento e não consiga atender essa situação. Com relação aos critérios de alocação dos investimentos, também ele reflete, muitas vezes, ao Fala Curitiba e muitas vezes ao que o IPUC, Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba, nos traz de análise de dados técnicos para que a gente possa destinar esses recursos. Ok, vereadora? Com relação ao vereador Bruno Seco, o valor destinados aos 6 contratados, neste momento nós estamos somente fazendo uma projeção baseado no IPCA, nas projeções inflacionárias para o exercício 2026, e talvez na construção da lei orçamentária anual, nós possamos trabalhar de uma forma mais efetiva, havendo recursos, talvez a gente consiga fazer uma melhoria nesses repasses. Porém, é necessário que a Secretaria de Educação tenha essa incumbência de fazer reuniões com todo esse grupo de colaboradores. Os 6 prestam serviços semelhantes ao serviço que é prestado nas unidades próprias. Hoje nós temos, além das unidades próprias, os 6 contratados e o Vale Creche, que foi instituído pelo prefeito Eduardo Pimentel, que está em atividade já, dando suporte a N famílias que necessitam de uma vaga em creche. São aproximadamente 170 contratos de prestadores de serviço na condição de contratados para prestação de serviços, digamos, da aquisição dessa vaga disponível na rede privada. Perfeito, vereador. Vereador Nori e também o vereador... Não, é Nori, né? Vereador Nori, assim, sim, a gente tem pendências que não aconteceram, não foram realizadas. Nós, do Instituto Municipal de Administração Pública, a gente monitora isso e procura identificar junto a cada secretaria onde que está faltando para que eles façam movimentos para resolverem questões que ficaram pendentes. Eu falei, 85% já foram entregues e temos 15% como compromisso de entregar à população. E nós não podemos desistir, embora seja lá de 23, ou de 24, ou de 22 até, eu acho que a gente tem que ir atrás. Me comprometo aqui os registros que fiz para conversar com os responsáveis para essa priorização, assim como outros. Vereador Marcos Vieira. Obrigado, vereador. Cumprimento e parabenizo o IMAP e a Secretaria de Finanças pela apresentação do projeto. Esse projeto tão importante, um dos mais importantes para o nosso município. Eu queria só saber sobre ali a questão, acho que na página 19, sobre o aporte ao regime próprio de previdência social. Ele vem numa crescente desde 2022 e agora em 2025 houve um recuo, mas já tem uma leve crescimento para 26 na previsão. O que se dá esse recuo que aconteceu em 2025? Em seguida, vereador Jasson Goulart. Bom dia, secretária Beatriz, senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, bom dia.
Em relação à questão ali do urbanismo, 9,64% destinados aí a essa questão dentro do orçamento, seriam em torno de 1 bilhão, 1 bilhão e meio. Dentro do urbanismo ali, a gente considera exatamente o quê? Calçadas, asfaltos. Qual a previsão que a gente pode ter disso aí, principalmente lá na nossa região, lá que tem uma demanda muito grande de pedido de asfalto, já que foram feitos na década de 80 lá os antipós, e hoje estão todos deteriorados, né? Verdadeiras esfregadeiras. Então, só para entendimento nosso mesmo, secretário, por gentileza, o quanto que é destinado dentro do urbanismo para essa questão, por favor. Obrigado. Eu passo a palavra para as respostas. Bom dia, vereador. A questão do aporte ao RPPS, que caiu um pouquinho em 2025, ele, na verdade, ele é baseado num cálculo atuarial, né? Então, todo ano o atuário faz um cálculo, isso é com base também nas contratações que há no município, e há uma projeção para 35 anos para frente. Então, se há novas contratações, e há novas contribuições no plano, e isso entra também os investimentos que estão sendo aplicados, caixas que existem no regime próprio de previdência, se faz uma estimativa do déficit atuarial do regime. Se o déficit cai, o aporte é menor. Então, é com base nisso que pode ser que haja uma variação, né? Então, se a projeção cai, pode ser que haja uma variação um pouco menor. Como no exercício lá em 2023, acho que houve o aumento, provavelmente o déficit foi maior, precisou um aporte maior. Aquilo lá tem em termos reais no quadro apresentado. Mas é nessas projeções, há mais contratações, ou há mais investimento em caixa, ou há menor investimento em caixa, então isso varia com base nesse cálculo atuarial. Vereador Jasson, eu não vou saber dizer quanto que de asfalto está previsto na questão da próxima lei orçamentária, mas eu tenho certeza que é uma informação que é viável de se obter, né? Mas o asfalto está nas obras públicas, ok? Tá ok? Como não temos mais vereadores inscritos, a partir de agora nós vamos dar o encerramento. Não temos também manifestações realizadas por escrito ou por e-mail. Informamos que as sugestões dos participantes feitas via consulta pública poderão ser, após análise técnica, objeto de emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2026, apresentadas pelos vereadores membros desse legislativo ou pela Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização. Não havendo mais perguntas e ninguém mais desejando fazer uso da palavra, damos por encerrada a presente audiência pública, agradecendo a participação dos senhores vereadores e demais autoridades e de todos que acompanharam. Eu convido todos, ao final aqui, a ficarem à frente da nossa mesa para tirarmos uma foto de encerramento também da audiência. Muito obrigado.